Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elívia Soares e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. O que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre argumentos e contra-argumentos. Vocês estão no 8º ano, estudando vários textos de opinião, como editorial, artigo de opinião, já conhecendo aí um pouco sobre a redação do Enem, sobre outros textos argumentativos, sobre a carta do leitor. Todos esses gêneros que eu dei exemplo para vocês, eles são exemplos de textos de opinião. Textos que apresentam tese, opinião, mas só a opinião sustenta aquilo que eu quero, convence a outra pessoa sobre o que eu penso? Não, gente. A opinião, ela precisa estar sustentada com argumentos. Por isso que hoje nós vamos falar sobre argumentação e contra-argumentação. Vamos lá. Argumentação. O que é? O que é argumentação? Vamos ler juntos. Pode-se definir a argumentação como a ação verbal pela qual se leva uma pessoa ou todo um auditório a aceitar uma determinada tese, valendo-se, para tanto, de recursos que demonstrem sua consistência. Esses recursos são as verdades aceitas por uma determinada comunidade, assim como os valores e os procedimentos por ela considerados corretos ou válidos. Dessa forma, a argumentação é um termo que se refere tanto a esse ato de convencimento quanto ao conjunto de recursos utilizados para realizá-lo. Então, como vocês viram, gente, a argumentação é a sustentação de uma tese. A tese, gente, é uma ideia, é aquilo que você defende, é aquilo que você pensa. E essa ideia, essa opinião, ela é sustentada por meio de argumentos. Esses argumentos são justificativas, comprovação de que sua opinião ela é válida, de que sua opinião ela convence, tá bom? Vamos continuar. Qual a definição de contra-argumentação? Entendemos o que é argumento, agora o que é o contra-argumento? Contra-argumentação é a contestação ou uma resposta contrária a um argumento. Assim, ao invés de apenas expor ideias sobre um determinado assunto, há a liberdade de se formar outras opiniões, argumentos sobre ele. Para que isso seja possível, o tema não pode ser factual, ou seja, deve ser um tema que pode ser discutido. Olha só, gente, porque se é fato, é incontestável, não se contesta. O que é contestado é a tese, são ideias diferentes. Olha só, o argumento ele deve ser baseado em temas que o leitor possa contrapor ou contra-argumentar. Não tem como argumentar um tema factual. Olha o exemplo, afirmar que Brasília fica no Distrito Federal. Não é um argumento, é um fato. E a gente não pode contra-argumentar fatos. Tá bom, gente? Então vamos lá. Continuando. Nós temos o texto dissertativo argumentativo, que é o texto que ele apresenta uma tese, ideias, e esse autor, né, vocês podem escrever um texto dissertativo, um texto de opinião, e você apresenta uma tese, uma ideia, e você vai comprovar aquela sua ideia, aquela sua opinião. Como eu comprovo, como eu argumento, como eu convenço o outro? Então tem uma estrutura, né? O texto dissertativo argumentativo, ele tem uma estrutura. Vocês estão vendo aí na tela de vocês que esse texto, né, de opinião, ele é dividido em introdução, em desenvolvimento e em conclusão. A introdução é a tese, né? Você mostra ali sobre o que está tratando, qual é o tema e qual é o seu posicionamento a respeito daquele tema. Aí no desenvolvimento é a argumentação, você vai comprovar aquela sua ideia, a sua tese, tá bom? Através de concessões e possibilidades seguida dos argumentos e resultados opostos. E a conclusão, você resgata o ponto de vista, complementando as ideias ou propõe uma solução para o problema. Como eu falei já para vocês, explicando, a tese é a ideia que você vai defender no seu texto e os argumentos são as justificativas para convencer o leitor a concordar com a tese defendida.
Olha só, gente, um exemplo, tá? Tirei um trechinho aí bem do senso comum sobre o aborto para você entender o que é essa contra-argumentação, tá? Se você não entendeu ainda direito sobre contra-argumentação, você vai entender. Olha esse exemplo aí embaixo. Abaixo. O aborto realmente pode parecer uma solução para a gravidez indesejada. Porém, existe uma solução muito melhor, que são os eficazes e conhecidos métodos anticoncepcionais. É muito melhor se prevenir com responsabilidade do que assassinar uma vida inocente. Né? Observem, gente, que o primeiro período, até indesejada, é o que muitas pessoas pensam, que é uma solução para a gravidez indesejada. Porém, esse texto, esse fragmento, esse parágrafo, ele coloca até o indesejada para mostrar o que muitas pessoas pensam que são a favor do aborto, que pode parecer uma solução, pode parecer uma solução para a gravidez indesejada, mas o autor desse texto, ele coloca isso para derrubar essa ideia, para colocar um argumento mais forte, que porém, olha o termo que dá essa ideia de contra-argumentação. Porém, apesar de, ao contrário do que se pensa, existe uma solução muito melhor, que são os eficazes e conhecidos métodos anticoncepcionais. Então, a contra-argumentação é isso, gente, é usar o que o leitor talvez esteja pensando o contrário, mas o autor já está utilizando aquilo para derrubar aquela argumentação. Isso é muito comum nos textos argumentativos e muito importante, porque o autor do texto, ele já pensa, né, ele antecipa o que o leitor está pensando para derrubar aquela ideia, tá bom? Olha só, nós vamos agora falar sobre argumentação e contra-argumentação em discussões. O que eu mostrei para vocês até agora foi no texto argumentativo, como isso funciona. Né, o autor, ele escreve algo para depois derrubar aquele pensamento, aquele argumento de alguém, né, que tenha uma ideia contrária dele. E como funciona nas discussões a argumentação e contra-argumentação? Vamos ver um pouquinho, tá bom? Para vocês entenderem melhor. Coloquei o assunto posse de arma no Brasil. Tá? Desde já quero mostrar para vocês argumentos e contra-argumentos sobre esse tema, posse de arma no Brasil. Olha só um argumento. Os defensores desta prática, né, que são a favor da posse de arma no Brasil, argumentam que um cidadão armado, ele torna-se um potencial ajudante das forças de segurança da sua região. Ou seja, né, ele pode ali se prevenir contra um assalto, sem precisar estar chamando a polícia de imediato, né, esperar pela polícia. É isso que esse argumento traz, tá bom, gente? Se muitos possuem uma arma, o criminoso pensaria 2 vezes antes de atacar alguém, pois suas chances de sair ileso diminuem. Isso é um argumento a favor da posse de arma. Aí como funciona a contra-argumentação? Alguém utiliza algo mais forte para derrubar esse argumento anterior. Olha só, estudiosos que são contra a liberação da posse de armas alegam que o problema da violência decorre da profunda desigualdade social no Brasil. Assim, a posse de armas não solucionaria este assunto, por isso não intimidaria os marginais ao crime. Então, é um exemplo de contra-argumento para derrubar de que a criminalidade vai continuar, não vai diminuir, não vai intimidar aquele que pratica o crime, tá bom? Então, argumento e contra-argumento é isso. O contra-argumento é refutar, é tentar derrubar um argumento contrário, tentando, né, um argumento mais forte. E aí a discussão continua. O outro que acontece principalmente em debates, né, ocorre a contra-argumentação e cada um vai se posicionando, tentando derrubar a argumentação do outro. Olha só, gente, outro argumento a favor. Igualmente, alega-se a necessidade de defesa pessoal. Por isso, qualquer um pode ter uma arma a fim de defender a si mesmo, sua propriedade ou sua família. Há aqueles que lembram sobre os direitos que o Estado pode restringir ou não aos seus cidadãos. Por este lado,
Ao negar a posse de arma, o Estado estaria negando um direito do consumidor, pois as armas são produtos como qualquer outro. Então, a pessoa, né, que é a favor continua defendendo a ideia da posse de armas, utilizando esse argumento, tá? Para se defender a si mesmo, a propriedade, a família, e lembrar também que o Estado não pode restringir isso porque está restringindo um direito do consumidor. Tudo isso é argumento a favor da posse de armas. Aí um contra-argumento para derrubar essa ideia. Especialistas em segurança pública alertam que o despreparo ao manusear uma arma pode ser mais letal do que não possuí-la. Então, quem contra-argumenta está tentando derrubar o argumento de defesa pessoal, de defesa da família, da propriedade, porque nem todos sabem manusear. Então, pode ser muito mais letal do que não possuir. A sensação de falsa segurança que dá uma arma é perigosa. Com mais armas em casa, teme-se o aumento dos feminicídios, pois os crimes cometidos contra as mulheres ocorrem em âmbito doméstico. Então, outra pessoa utilizaria esse contra-argumento para derrubar o argumento a favor. Tá bom, gente? Esses foram alguns exemplos que eu coloquei para vocês, tá? Não definem minha opinião, é apenas para mostrar para vocês como funciona o argumento e o contra-argumento. O argumento são justificativas, comprovações da sua tese, do que você pensa, do seu posicionamento. Muitas pessoas, inúmeras pessoas, elas manifestam opinião, mas elas não argumentam com convencimento, com comprovação, com dados estatísticos, o que é muito importante. As pessoas têm manifestado sua opinião, principalmente na internet, mas não têm colocado argumentos convincentes. Muitas vezes apenas ficam reproduzindo aquilo que escutam, o que não pode, né? Precisamos estudar, precisamos ler. E a contra-argumentação é para derrubar a ideia do outro, né? Temos de entender o porquê que o outro pensa, por que ele pensa aquilo, qual o seu contexto sociocultural, o que leva aquela pessoa a pensar daquela maneira, mas nos posicionarmos de maneira inteligente, sem ser ofensivo, tá? Manifestando os nossos contra-argumentos, por que pensamos diferentes e quais as nossas justificativas para que o outro entenda e tentar convencer o outro. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido essa aula e assistam-na novamente na plataforma Eduque Acre. Obrigada.